Alô pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para poder bater um papo rapidinho com vocês referente a um processo que é o 12.2, conduzir as aquisições, né? É o seguinte, esse processo, ele o que nós fazemos nele, né? Nós buscamos o seguinte, pessoal, é obter as respostas de fornecedores, no caso, seleção do fornecedor propriamente dito e adjudicação de um contrato. Bom, vamos entender um pouco como é que essas relações, né? Nós viemos lá estudando sobre o planejamento das aquisições, onde ali estabelecemos, né, alguns parâmetros que vai nos orientar aí acerca de como conduzir esse trabalho, certo? Já iniciamos lá atrás, né, justamente a identificação de alguns fornecedores chave nesse processo e mais ainda, né, a gente tem essa lista, né, de, digamos assim, de potenciais fornecedores, mas não sabemos ainda se vamos trabalhar com ele. Então tudo depende justamente de uma análise posterior, né, onde nós vamos receber essas propostas, vamos analisar, né, cada uma dessas propostas com base em preço, base em qualidade, em tempo de entrega e outros critérios que considerarmos nessa análise. E aí chegamos ao momento seguinte, onde temos que definir que rumo trilhar, né? Então eu tenho às vezes 3, 4, 5 fornecedores interessados ali em prestar um serviço para mim. Identifiquei aquele que é o mais, né, que atende melhor os meus requisitos, né, atende melhor a minha necessidade. Então, nesse momento que eu identifiquei esse potencial não, né, esse fornecedor, né, selecionado, eu preciso tomar uma ação, né? Então, qual que é essa ação que eu vou tomar? Eu vou comunicar aqueles que não foram selecionados, né, que o processo foi encerrado, agradecer a participação deles, registrar, né, as informações de maneira que, se o fornecedor selecionado vier a ter algum problema, né, não poder mais prestar o serviço para mim, eu tenho já uma fila, né, uma lista de pessoas que potencialmente podem me ajudar nesse caso, né? Além disso, além de comunicar a esses fornecedores, né, que eles não foram selecionados, eu preciso também comunicar, evidentemente, aquele que foi selecionado, né? Isso é adjudicar um contrato, né? O ato de confirmar, né? Dizer que aquele fornecedor ele foi escolhido e que ele está apto ali a prestar o serviço para mim, que nós podemos seguir para as etapas seguintes, onde nós vamos confirmar o contrato, né? Ajustar é, quaisquer questões, enfim, né? Então, esse processo, esse trabalho, né, justamente de confirmar esse fornecedor, né, de obter, aliás, né, antes, né, de obter as respostas e confirmar o fornecedor selecionado, adjudicar o contrato, é o trabalho que nós fazemos exatamente em conduzir as aquisições. Então, digamos assim, a estrutura foi montada no planejamento, né? Eu defini o processo, eu defini a sequência, né, como é que vai funcionar, os mecanismos, a política de contratações, ou então, né, no caso, eu estou abordando a política, né, os processos da organização dentro do meu projeto. E agora é o seguinte, agora o projeto começou, né? Eu preciso do fornecedor pronto para poder prestar o serviço. E é onde que eu vou fazer, né, o trabalho de conduzir as aquisições, né, receber essas propostas, adjudicar o contrato. Né. Digamos assim, o principal benefício do processo é prover um alinhamento das expectativas internas e externas das partes interessadas através dos acordos. Então eu quero justamente isso, olha, prover, né, o alinhamento das expectativas tanto minhas enquanto cliente ou fornecedor, no caso, depende de qual das pontas eu me encontro, né? Assim como da outra parte também, a gente vai sentar na mesa, a gente vai ajustar alguns detalhes referente à prestação de serviço, né? E vamos alinhar ali justamente essas expectativas, ok? Bom, aí justamente aí nesse relacionamento, né, entre
cliente, fornecedor, independente de qual lado da mesa que você se encontre, nós vamos nos deparar com uma técnica, né? Um- Nós vamos nos deparar com uma situação, né, de ter que usar uma coisa que nós fazemos todos os dias, pessoal, que é negociar, né? A gente pensa às vezes em negociação como uma coisa que a gente só faz de vez em quando, lá na nossa empresa, ou eventualmente a gente tem que negociar alguma coisinha aqui, outra lá, né? Enfim. Mas não. Negociação, a gente negocia o tempo todo, né? A gente, às vezes, no momento que a gente acorda, que às vezes está, né, dialogando ali com os nossos familiares, até o momento que a gente sai, enfim, né? Até no momento, às vezes até quando você para numa esquina e vai dar preferência para outra pessoa, você está ali negociando, né, a passagem, né, eventualmente, né? Dependendo das situações e tudo, né? Mas a gente negocia muito no nosso dia a dia, né? E aí eu queria abordar assim alguns aspectos referente à negociação, né? É, então olha só, qualquer que seja o seu interesse, né? Se a gente pensar aí nas técnicas de negociação, elas vão nos ajudar a nos preparar e desenvolver se a gente pensar nas técnicas de negociação, no caso, né, perdão, nós vamos poder nos organizar melhor a fim de poder expor as nossas ideias, expor os nossos interesses e, né, entrar ali em acordo e obter o resultado que a gente tanto espera, né? Então, pessoal, olha só, o conceito de negociação, né, vamos lá, é um processo através do qual as pessoas envolvidas, né, eu tenho várias, para ter uma negociação tem que ter pelo menos duas pessoas, no caso, com o objetivo de construir uma relação duradoura. Elas se deslocam de posições originais, né, no sentido de alcançar a satisfação de suas mútuas necessidades. Então, eu tenho uma necessidade, você tem a sua necessidade, né? E ambos, né, no caso aqui, nós estamos buscando satisfazer essa necessidade, né? Então, para que eu satisfaça a minha, eu preciso de você, e para que você satisfaça a sua, você depende de mim, né? Então, nós estamos em posições diferentes e precisamos deslocar juntos para uma nova posição, onde justamente nós vamos buscar atender essas necessidades, né? Bom, e aí essas questões de negociação, o que muitas vezes impera muito, né, o que nós vemos muito aí por aí, é uma parte tentando obter mais benefícios, né, do que a outra, né, tirar o máximo da outra parte, não é mesmo? Isso, a gente tem que tomar cuidado com isso, né, porque a gente pode às vezes criar uma situação difícil para a outra parte, e acaba que esse processo de negociação ele acaba ficando prejudicado, né? Então existem quatro possibilidades dentro de uma negociação que podem ocorrer: as duas partes saírem perdendo, né? A gente não entrar no consenso, a gente, por exemplo, né? Eu quero que você preste um serviço para mim, eu não concordo com determinadas coisas, e eu falo com vocês assim, não, se for desse jeito eu prefiro não fazer. Aí beleza, aí o outro vai embora, você fica sem o serviço e ambos saem perdendo nesse caso, né? Aí você pensa assim, mas nesse caso você pode contratar outro? Posso, mas naquela negociação especificamente eu fiquei frustrado, né? E eu vou às vezes ter que recorrer a outro fornecedor, às vezes eu posso me deparar até com as mesmas situações, né? E ter que né, recuar, né, mediante ao cenário vivido anteriormente, enfim. Então, há situações que ambas as partes elas podem sair perdendo, a gente não chega num consenso, a gente não consegue sair das nossas posições originais, né? Tem quando também uma parte ganha e a outra perde, certo? E vice-versa, no caso, né? Principalmente quando uma parte impõe, né, a sua necessidade, né, o seu desejo, enfim, e a outra parte não tem como argumentar, acaba às vezes tendo que aceitar, né? Enfim, é o caso, por exemplo, de um fornecedor entrante no mercado que vê um contrato, por exemplo,
com uma oportunidade de ascensão, mas aquele contrato às vezes não vai trazer muito lucro, vai mais ajudá-lo a se posicionar, a pagar algumas contas, enfim, ele acaba prestando serviço ali mediante a imposição que é colocada, né? Mas esse serviço às vezes ele pode ser um serviço de baixa qualidade e, enfim, né? Eu não vou conseguir construir uma relação duradoura nesse sentido, né? E tem outra situação que é a melhor de todas e é a que nós devemos buscar, né? Que é uma relação de ganha-ganha, né? A gente vai sentar, a gente vai conversar, eu vou ouvir suas necessidades, você vai ouvir as minhas e a gente vai chegar num consenso, a gente vai, né, justamente acordar algo onde ambas as partes elas vão sair ganhando nesse sentido, né? Então o que nós devemos buscar aí no caso, né? Alguns entraves, já que nós estamos falando aqui de negociação, né, existem alguns entraves que nós podemos enfrentar, né? Entre eles, pessoal, o principal é falta de confiança. Se não tem confiança, não tem negociação. Como que é isso? Vamos lá. Eu gosto de dizer o seguinte em relação à confiança, que é uma coisa que a gente demora anos para poder construir, né? E às vezes basta um segundo, né, para a gente poder desfazer, né? E não que a confiança ela possa ser restabelecida, né? Ela pode sim, mas isso demanda tempo, isso demanda esforço da outra parte, né? De maneira a retomar esses laços de confianças que foram quebrados anteriormente. Então é complicado, né? Eu sei que é difícil a gente restabelecer, mas não é impossível não. E a gente tem que estar aberto, né? Esse mundo de hoje ele é muito dinâmico e ele de alguma forma nos impele aí a repensarmos as nossas posições de maneira realmente a permitir que possamos restabelecer as confianças, enfim, né? Bom, esse é um dos entraves, né? Para construir confiança, pessoal, nós precisamos, né, de sinceridade, né, uma relação de sinceridade. Credibilidade é muito importante também, né? Transparência, né, na conversa, na exposição dos fatos, você colocar realmente o que você pensa, né? Evidentemente dentro de uma ordem lógica, né? Você pode, né, a gente está questão de manipulação, né? Bom, a gente constantemente nós estamos sendo manipulados, né? Alguns de maneira positiva, né? Porque às vezes eu quero o seu bem e outros de forma interesseira, né? Eu vou te manipular porque eu quero obter um benefício, eu quero uma vantagem em relação a isso. Mas nós somos constantemente manipulados, né? E aí transparência, né? Em colocar os nossos sentimentos, às vezes as nossas necessidades, enfim, é claro né, com a dose ideal aí, né? A gente, né, esse assunto é claro que merece aí, né, a gente tratar de forma mais aprofundada. Competência, né, ajuda também a estabelecer confiança, né? Compromisso, né? Coerência com as nossas palavras, atitudes e palavras sempre estarem ali coerentes e também fatores éticos, né? Então, se você tem às vezes já teve alguma postura, a empresa eventualmente, né, vamos colocar assim, já teve alguma postura antiética, né? Isso é um fator que prejudica as relações de confiança, né? Então, esses são alguns itens aí que ajudam, no caso, a construir a confiança de maneira que nós possamos estabelecer negociações mais produtivas nesse sentido. Agora, né, um outro entrave aí também relacionado com negociações está relacionado com presença de emoção ou sentimento. Como assim, né? Como assim que isso é um entrave? Pessoal, a gente não consegue tomar boas decisões, né? Decisões racionais no caso, se a gente está acometido de sentimentos como medo, alegria, raiva, tristeza, amor. Tudo isso aí vai nos influenciar dentro do nosso processo de negociação, né? Então, por exemplo, eu já me deparei em situações de negociação em que
algum desses sentimentos estava muito presente, né? Por exemplo, às vezes uma parte não cumpriu o que ela se comprometeu a fazer, né? E o sentimento que às vezes a gente tem é de raiva, vontade de falar assim com o outro: poxa, você tem que fazer o que você disse que você faria, você não está sendo honesto, no caso, né? Então a gente, às vezes, nesse momento, é importante a gente tentar se segurar, né? Porque tem coisas que a gente fala que depois não tem como, né? Infelizmente, né? A palavra proferida no caso a gente não consegue depois, né? Voltá-la para nossa boca, né? Então o que sair da sua boca aí vai ficar, né? E e aí, assim, se você está com algum sentimento, tipo raiva, né, numa negociação, é importante que você se retire momentaneamente daquela negociação, né? Diga, não, só, olha, vamos continuar conversando sobre esse assunto amanhã, daqui uma semana, enfim, vamos marcar para conversar novamente, né? Porque você estando com raiva, você não vai conseguir tomar boas decisões, logo a sua negociação ela pode ser frustrada nesse sentido, né? Então peça-se para retirar-se momentaneamente, remarque, né? Essa reunião de maneira que você trabalhe seus sentimentos, né? Para que você analise esses sentimentos como a raiva, por exemplo, converse com outras pessoas, né, que eventualmente passaram por essas situações, de forma que no próximo encontro onde vai ter essa negociação você possa estar mais claro, separar exatamente o que você sente daquilo do que é certo fazer, né, do que é melhor. Você tem sempre que pensar no seu objetivo. Pensa no seu objetivo, né? E aí avalia se, né, quando a gente está querendo tomar uma decisão baseada na emoção, a gente pode muitas vezes falhar no atingimento desse objetivo, né? Então separa as coisas, coloca lá né, o sentimento de lado. É claro que a gente não vai ignorá-lo totalmente, né? Mas a gente consegue tomar decisões mais racionais. Então separar o sentimento no processo de negociação é muito importante, viu, pessoal? Né? Algumas condições básicas aí para a gente poder negociar, né? A gente precisa construir uma relação de confiança, de mútua confiança, né? Como nós já comentamos, falamos aqui da confiança, né? É interessante, né? É mútua confiança, né? Eu confio em você e você confia em mim. Não adianta você disfarçar, né? E ao mesmo tempo, né? A gente tem que tentar, a gente tem que buscar e quebrar essas questões, né? Que fazem com que a gente confie ou não confie, ou o outro idem, né? Enfim, eu sei que não é tarefa fácil, né? Que às vezes nós vamos lidar com situações que a gente não confia no nosso fornecedor, não é mesmo? Mas o fato de você não confiar, isso já vai estabelecer uma negociação complicada, né? Difícil, tanto da sua parte quanto da dele. Você vai ser mais exigente em alguns aspectos, né? Enfim, então você tem que equilibrar essas relações. O ideal é estabelecer a mútua confiança, né? Esse é o ideal que nós devemos buscar. Controlar as emoções, um outro aspecto que já comentamos aqui, né? Controlar os nossos sentimentos. Se na hora a gente não estiver conseguindo controlar esses sentimentos, vamos dar uma pausa, tá? Vamos dar uma pausa. Se a outra parte começou a gritar com você, por exemplo, você, você não deve revidar no mesmo tom, né? Fale mais baixo, ou então se retire, fala para a pessoa, olha, fala com a pessoa, a gente não tem condições de continuar com essa negociação, eu prefiro que a gente adie aqui, né? A gente volta daqui depois do almoço, no dia seguinte a gente volta a negociar, enfim, você tem que encontrar lá os seus caminhos, né? De forma a tirar aquela onda de sentimentos, porque inclusive aquilo é uma técnica, né? Quando a pessoa às vezes estoura com você, de alguma forma ela está te forçando a tomar uma decisão, né? Te forçando a fechar algo dentro dessa relação de negociação. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Então nós falamos aí, olha, construir uma mútua confiança, né? Controlar emoções, conhecer necessidades do outro em termos de benefício. Então, oferecer solução baseada, né, na construção de valor e fazer com que ele perceba isso. Então,
esse momento é muito importante a gente praticar empatia, né? O que que é empatia? É justamente a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, você colocando no lugar do outro, você vai pensar como o outro pensa, você, né, vai tentar entender o ponto de vista dele, por que que ele está agindo daquela forma, né? Isso é empatia, né? E aí, ao se colocar no lugar do outro, você vai conseguir entender melhor qual que é a necessidade que ele tem. E aí você pode utilizar disso, né, de maneira que isso, digamos assim, a solução, né, apresentada por você vai ao encontro justamente dessa necessidade, dessas questões aí que ele considerou, né? Então, ah, se você conseguir fazer isso, conseguir entender, conseguir ler a necessidade do outro, eu acredito que a sua negociação vai ter um potencial gigantesco aí de ser bem sucedida aí no caso, né? Bom, a, então nós comentamos aí, né? Eu comentei com vocês agora há pouco aí sobre algumas táticas, né? Aliás, eu falei só uma, né? Que é de ataque, insulto pessoal, uso da mentira. Isso é uma tática de negociação, né? Uma forma de obter algo de outra parte, né? Você coloca o outro contra a parede, você, né, deixa o outro alerta, assustado, e aí faz com que ele não raciocine muito bem, né? E tome decisões baseadas justamente na emoção. Então essa é uma tática, ok? Que às vezes pode acontecer conosco, tá bom? Uma outra tática também é chamada de mocinho bandido. O que que é essa tática, pessoal? É o seguinte, esse nome é em relação a filmes de policial, né? Você já deve ter assistido algum filme onde, né, pega-se um suspeito, por exemplo, e leva até uma salinha, né? Os filmes americanos, no caso, né? E aí chega lá assim um policial, bate na mesa, ameaça o cara, aponta o dedo para ele e às vezes até agride, né? Ou ameaça agredir nesse caso. E aí tem um outro policial também, né? Que é esse policial, ele impede essa agressão, fala calma, 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 sai dessa sala, sai da sala aqui que eu vou tentar conversar com o cara. E aí, né, esse bonzinho, esse policial bonzinho vai assim, olha, eu preciso que você colabore, porque se depois o meu amigo ali vai voltar e eu não posso não conseguir segurá-lo, né? Então isso é uma forma também de negociação, né? De repente você está numa mesa com duas pessoas, uma altamente alterada e a outra tentando justamente manter o equilíbrio ali das conversações e tudo, né? Que é uma forma, né? Aí você vai enxergar o outro como um parceiro, vai enxergar o outro assim, ele tá querendo o meu bem, ele tá, né, empenhado em resolver o problema. Ele sendo meu adversário, digamos assim, né, ele tá tentando resolver a questão e você acaba cedendo a essa questão, né? Tempo limite também é uma outra tática, perdão, onde você está num processo de negociação, né, e a pessoa pode falar, olha, eu só tenho mais 2 horas aqui para a gente poder fechar isso, porque depois eu tenho um voo, né? E eu não volto mais. Então, se você quiser fechar isso agora, tem que ser agora, né? Ou seja, você coloca a questão de urgência, né? Insere o fator de urgência e faz com que você tenha que tomar uma decisão rápida, né, em relação àquela negociação, né? Tem um fator surpresa, né? Você sempre guarda alguma coisa, né? Você não revela tudo. E aí quando você está no processo de decisão, você vai e solta alguma nova informação, né? Mas eu fiquei sabendo que, por exemplo, vamos supor, né? Eu fiquei sabendo que vocês estão com poucos contratos aí, né? Eles vão pegar mais um aqui, o meu, vai ajudar vocês, né? Enfim, né? Você vai usando de algumas informações de maneira a surpreender, né? Colocar o outro, assim, olha, como ele sabe disso, né? De repente, né? E, enfim, é uma tática também. Existe a tática de limitação de autoridade e pessoa ausente, ok? Então eu falo assim, olha, eu estou autorizado a fechar um contrato, né, de 1 milhão para prestação desse serviço aqui, né? Isso é o que eu consigo, tá? A pessoa que poderia negociar algo diferente disso não está aqui. A gente não, é difícil de marcar reunião com ela. Vamos fechar então, né?
por favor, aí ceda um pouco da sua parte, né? Eu acho que ambos vamos ganhar nesse sentido. É uma tática também, né, pessoal? Então, eu uso da limitação de autoridade. Eu só posso fazer até aqui. Além disso, eu não posso. Ou então de pessoa ausente, no caso, né? Quando a gente apela para o justo e razoável também, a gente é uma tática também, né? Por exemplo, a gente propõe alguma coisa, né, e fala assim, olha, eu acho que isso é razoável, vai ser bom para nós dois, né? É justo os valores com base no serviço. Eu estava olhando o que o mercado está pagando, então está bem próximo aí nesse sentido. É uma forma também de a gente convencer a outra pessoa dentro de um processo de negociação. Existe uma outra maneira também, né, chamada de retirada. Como é que é essa retirada? A retirada é o seguinte, você já deve ter passado por isso, né, de estar andando num grande centro e aí algum camelô te aborda, fala assim, olha, eu estou vendendo esse produto aqui por R$ 50. Aí você fala assim, não, obrigado, e vai embora. Aí na hora que você está virando as costas, fala assim, não, faço por 40. Aí você mesmo assim, né, fala assim, não, não, não quero comprar não, obrigado. Continua indo embora, de repente o vendedor, né, vai lá, te busca, né, e fala assim, 25 você leva. Aí, tipo, 25 eu acho que já tá bom, né, e acaba comprando, né, em função daquilo, né. Essa é a técnica de retirada, né, no processo de negociação, você ouve a outra parte, fala assim, ó, muito obrigado, mas eu não tenho, esse preço está muito caro para mim, ok? Então, aí você sai, né, da sala, enfim. E aí isso pode fazer, né, eventualmente, com que o seu fornecedor, ele, né, revise a proposta dele, né, reduza valor ou aumente algum benefício, né, dê alguma coisa a mais para você nesse sentido, de maneira a tentar trazê-lo de volta. Ele vê ali que você está perdendo um cliente, né, e ele pode tentar agir ali, pode tentar fazer alguma coisa de maneira a te recuperar, ok? Qual que é o problema dessa técnica? É que se você utilizar, você não tem como voltar atrás, né? Senão vai ficar estranho, né? Imagina o seguinte, eu estou numa negociação de um contrato e a pessoa fala assim que a prestação de serviço é de 1 milhão e eu falo assim, olha, eu só fecho até 800 mil. A outra parte, digamos assim, fala assim, não, mas é 1 milhão, é o que eu posso vender esse serviço para você. Então você fala assim, ok, obrigado, então não quero. Aí de repente assim, você vê que a outra parte ela não fez uma contraproposta, você não vai, né, vai ficar meio estranho se você falar assim, ah, mas pensando bem, né, vamos fechar nos 800 mil mesmo, né? Então não dá para voltar atrás, né, pessoal? Não dá para camuflar essa técnica, né? Ou se você camuflar, você vai acabar ficando sem graça de voltar atrás, né, na sua própria palavra, nesse sentido, ok? Tem uma tática também de arbitramento que seria convidar aí uma parte terceira, preferencialmente alguém que tenha livre opinião, né, onde seja imparcial na análise das questões e essa pessoa vai ajudar vocês aí nesse processo de negociação, né? Então, por exemplo, um juiz, né, ele é um árbitro, né, uma pessoa que tem que ser imparcial na análise de uma questão, né? Você tem duas partes ali disputando, né, alguma coisa, né? Uma acha que não recebeu o que prometeu, a outra acha tá falando que não pagou, então que entregou, enfim. E aí o juiz vai analisar as provas e vai, né, emitir uma sentença em relação àquela situação. E isso é arbitramento, né? Você coloca uma parte imparcial justamente para ajudar a resolver algum eventual conflito na negociação, diferenças, enfim. Você chama esse terceiro, né? E você acorda com a outra parte tem que ter, no caso, autoridade, no caso, quem está resolvido ali para ajudar a tomar a decisão, ok? Então pode ser uma alternativa que você tem. Certo? Então essas são algumas táticas aí de negociação associadas ao processo de conduzir as aquisições, porque
Quando eu estou conduzindo contratos, a coisa que certamente vocês mais farão é negociar. Constantemente, a todo momento vocês estarão negociando aí itens no contrato, né? Vai estar negociando também questões que já estão estabelecidas no contrato e a outra parte gostaria de mudar, fazer algum aditivo, ou então você esqueceu algum trabalho, de incluir algum trabalho no contrato, e aí você chama o seu fornecedor, bate um papo com ele, né, e verifica, né, o impacto da inserção desse novo item que ficou esquecido no contrato, se vai custar mais caro, se vai gastar mais tempo, enfim. Então você vai estar constantemente aí negociando quando você estiver conduzindo os contratos com seus fornecedores, né? Bom, é isso que eu tinha aí para compartilhar com vocês, tá? E estamos aí, beleza? Valeu, pessoal, até breve aí.